Olá! Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais comentados do Brasil, Elise Matsunaga, focando somente no crime e no seu desfecho. Mas antes de a gente começar, aquele pedido rápido. Se você gosta desse tipo de análise direta, sem rodeios, já deixa o like, segue o canal e compartilha. Isso faz toda a diferença para o nosso trabalho continuar. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa história do começo ao fim, nosso roteiro é bem simples. A gente começa analisando o relacionamento conturbado do casal, depois avança para o confronto que terminou em tragédia, passa pela investigação policial que desvendou tudo e termina com o veredito do júri. Certo. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender o crime, a gente precisa primeiro entender o contexto dessa relação entre Elise e Marcos, que já era uma verdadeira bomba relógio. Essa frase da própria Elise já diz muita coisa, né? A origem dela é bem humilde, lá no interior do Paraná. Uma vida marcada por bastante dificuldade financeira e também por traumas familiares bem profundos, como o abuso que ela sofreu do padrasto quando tinha apenas 15 anos. E aqui a gente vê o choque de dois mundos, né? De um lado, a Elise, que se muda para São Paulo e chega a trabalhar como acompanhante para conseguir pagar a faculdade de enfermagem. Do outro, Marcos, o herdeiro bilionário do império da Yoki. Os dois se conheceram em 2004, e um detalhe importante, na época ele ainda era casado. O casamento deles foi oficializado em 2009, e o que poderia parecer um conto de fadas, logo se mostrou uma relação bem tóxica. Era um ciclo vicioso. De um lado, um controle excessivo por parte dele, que chegava a ligar para ela a cada 30 minutos. Do outro, um ciúme muito intenso por parte dela. E no meio disso tudo, uma paixão em comum bem peculiar, a caça e uma coleção com mais de 30 armas de fogo. E é aqui que as coisas começam a desandar de vez. A gente chega agora no ponto de virada, a noite do crime. A Elise já tinha até perdoado uma traição, que descobriu durante a gravidez, mas aquela sementinha da desconfiança, essa nunca foi embora de verdade. E pois é, essa desconfiança não era à toa. Em maio de 2012, enquanto ela estava viajando, contratou um detetive particular. E não deu outra. Ele confirmou rapidinho que o Marcos estava sim mantendo um caso com outra mulher. Olha, o que é impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. No dia 19 de maio, a Elise o confronta com as provas. A discussão fica acalorada, vira agressão física, ele dá um tapa nela e ela reage com um tiro. Nas horas seguintes, ela toma a decisão chocante de desmembrar o corpo e no dia seguinte sai tranquilamente do apartamento levando tudo em 3 malas. Essa fala dela é muito forte, né? Mostra a complexidade e a confusão daquele momento decisivo. E é justamente para destrinchar casos complexos como este que nós fazemos este trabalho. Por isso, queria fazer um pedido especial. Se este material está sendo útil, considere compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o canal a crescer e a produzir ainda mais conteúdo aprofundado como este. No começo, a história que a Elise contou para a família de Marcos era de que ele simplesmente tinha ido embora. Só que essa versão, claro, não se sustentou por muito tempo. Então fica a pergunta, né? Como é que a polícia conseguiu montar esse quebra-cabeça? Como saíram de partes de um corpo encontradas em Cotia e chegaram até o apartamento de luxo do casal? A investigação foi um verdadeiro trabalho de formiguinha. Primeiro, o básico, as câmeras de segurança do prédio, que mostraram a Elise saindo com malas visivelmente pesadas. Depois, uma informação-chave. Descobriram que ela era enfermeira, o que deu pistas sobre a precisão dos cortes no corpo. Mas o ponto crucial, o checkmate da investigação, foi a quebra do sigilo telefônico. O celular dela a entregou, colocando-a no exato local onde as partes do corpo foram abandonadas. Com um conjunto de provas tão contundentes assim, não tinha mais jeito. A prisão aconteceu em 5 de junho de 2012, pouco mais de 2 semanas depois do assassinato. A prisão dela deu início a um dos julgamentos de maior repercussão na história recente do Brasil. Vamos então ao desfecho dessa história no tribunal. Após 7 longos dias de julgamento, o júri popular considerou Elise Matsunaga culpada pelas 2 acusações: homicídio qualificado por ter agido de forma que tornou impossível a defesa da vítima e também pela ocultação de cadáver. E a sentença inicial foi dura, 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. Contudo, a defesa dela recorreu e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acabou por reduzir a pena. O tempo final de reclusão foi fixado neste número que a gente vê agora na tela. E o ponto crucial aqui é que, enquanto o capítulo judicial se encerra, as consequências pessoais permanecem.
Para Elise, o foco se tornou a relação com a filha. E fica perguntando no ar: existe um caminho para a reconciliação depois de uma história tão trágica como essa? Agradecemos muito a sua companhia nesta análise. Para continuar a fundo em outros casos e temas jurídicos, fica o convite para seguir o DireitoCast no Spotify. E o último lembrete, deixar o like é fundamental para o nosso trabalho. Para quem prefere o formato em vídeo, o DireitoCast também está no YouTube e no TikTok.